Influência de vidas passadas no presente foi a abordagem do canal dias atrás. E me questionaram por que eu não expliquei dentro dessas influências as perdas de bens materiais, empresas, casas. Então, eu estou retomando o tema hoje, mas eu já vou adiantar, porque não tem influência. Vamos observar os fatores que te levaram ao insucesso. Sou a Silvia Coelho Matos. O tema de hoje é: se nesse caminho todo você estava sintonizado em relação a Deus, por que não obtive o sucesso do mundo material? Então, eu gostaria que você repensasse. Você se permitiu se seduzir em determinados momentos sem buscar uma visão mais ampla do todo, para que a alavancagem para o sucesso tivesse sido permitido. É muito comum, quando estamos com problemas, a gente dobra o joelho, a gente pede, a gente implora, né? Só que quando os nossos negócios estão indo bem, às vezes agradecemos. E quando vamos tomar novos projetos, colocando-os em prática, será que nós perguntamos o que a espiritualidade acha? Fazemos, não fazemos? Não, a gente simplesmente acaba fazendo. Então, o momento agora é continuar focando no espiritual. Recomece, não reclame e agradeça as novas oportunidades. Um detalhe importante: você pode replanejar com as ferramentas e experiências. Você já sabe o que não deu certo. Só que você vai ter que negociar todas as pendências materiais com os credores. Conforme o vídeo Pronto Atendimento, com o título Dificuldades Financeiras do Mundo Físico, tem que ser resolvidas. O mundo espiritual não vai trazer solução, mas com a sua fé, ele te traz calma, livra você das doenças e você consegue sim solucionar os problemas que estão pendentes. Dentro deste processo, nós temos que entender que o passado acaba sendo presente, ele está muitas vezes no presente. Só que lembramos também que o presente vai estar no futuro. Então, dentro deste processo, nós temos que aprender as limitações que o mundo está nos impondo. Conforme Jesus disse, a cada dia basta as nossas necessidades. E muitas vezes nós acabamos projetando necessidades futuras que nos leva a situações difíceis. Busquemos nesse momento gerenciar com capacidade, com equilíbrio e discernimento nas atitudes com limitações. Nós vamos encontrar no capítulo 25, Buscai e achareis. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Pedi e se vos dará, buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe. Qual o homem dentre vós que dá ao filho uma pedra que lhe pede pão? Do ponto de vista terreno, a máxima buscai
e achareis é análoga. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Esse é o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata do alimento, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Só que você tem que se lembrar que Deus também lhe outorgou ao animal o desejo incessante do melhor. E é esse desejo que o impele, né, a tomar as decisões, a fazer o melhor, a se defender dos vossos inimigos. As necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. E é assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas bem pouca coisa é imperceptível mesmo, em grande número deles, o progresso que cada um realiza individualmente no curso da vida. Como poderia, então, progredir a humanidade sem a preexistência e a resistência da alma? Se as almas se fossem todos os dias para não mais voltarem, é óbvio que a humanidade, nessa renovação com os elementos primitivos, teria que fazer tudo, aprender tudo de novo. Não haveria, nesse caso, razão para que o homem se achasse mais adiantado hoje do que lá nas primeiras idades do mundo. Outra coisa, se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo homem, os seus membros teriam se atrofiado. E se houvesse isentado do trabalho da inteligência, o seu espírito permaneceria infantil, no estado de instinto animal também. Por isso é que lhe fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás filho das tuas obras e vai ter o mérito, onde será recompensado de acordo com o que você fez. Então, em virtude desse princípio, é que os espíritos não acorrem a poupar o homem ao trabalho. Já feitas e prontas e ser utilizadas, no caso das pesquisas, descobertas e invenções, de modo não ter ele mais do que tomar o que lhe ponham nas mãos, sem o incômodo de abaixar-se para apanhar, nem mesmo de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se e o mais ignorante tornar-se sábio, à custa de nada, e ambos ainda atribuiriam o mérito do que não fizeram. Então os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, vêm unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe: anda e chegarás, toparás com pedras, olha e afastas tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se você quiser empregá-la. Então, do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Pedir forças para resistir ao mal e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles poderão acompanhar-vos como o anjo de Tobias vos guiarão.
Pedi bons conselhos, e eles não vos serão jamais recusados. Batei à nossa porta, e ela vos abrirá. Mas pedi sinceramente com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às próprias forças, e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Tal o sentido das palavras: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, quando a gente vê essa frase, observai os pássaros do céu, não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Porquanto está o vosso tesouro aí, está também o vosso coração. Não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da sua vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Então, vamos observar os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas o vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Porque também vos inquietais pelo vestuário? Observar como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham nem fiam. Entretanto, como Salomão em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, homens de pouca fé. Então, meus irmãos, não vos inquieteis. O que comeremos, o que beberemos, do que nos vestiremos, certo? Como fazem os pagãos que andam à procura de todas essas coisas, porque o vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Interpretadas a letra, essas palavras seriam em negação de toda previdência, de todo trabalho e, consequentemente, de todo progresso. Suas forças físicas e intelectuais conservar-se-iam inativas. Deus criou o homem sem vestes e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Então, nessas palavras, mais do que uma poética alegoria da providência, que nunca deixa ao abandono os que nela confiam, querendo, todavia, que esses, por seu lado, trabalhem. Se ela nem sempre acode com um auxílio material, inspira as ideias com que se encontram os meios de sair da dificuldade. Deus conhece as nossas necessidades e elas provê como for necessário. Mas, infelizmente, o homem é insaciável nos seus desejos. Ele nem sempre consegue contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, reclama
o supérfluo, e a providência o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente ele se torna infeliz por sua própria culpa e por haver desatendido a voz que, por intermédio da consciência, o divertia. Então, nesses casos, Deus faz-lhe sofrer, sim, as consequências, para que sirvam de lição para o futuro. A terra produzirá o suficiente para alimentar todos os habitantes, quando os homens souberem administrar, segundo as leis de justiça, de caridade, de amor ao próximo, os bens que ela dá. Então, quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência do outro, e cada um terá o necessário que necessita. Então, o rico não tem necessidade de ter grandes quantidades de semente, porque as espalhando, elas vão produzir pelo cêntuplo para si e para os outros. Se, entretanto, comer sozinho as sementes, se as desperdiçar, se deixar que se perca o excedente de que haja comido, nada produzirão, e não haverá o bastante para todos. Se as amontoar nos seus celeiros, vermes a devorarão. Daí o haver Jesus Cristo. Não acumuleis tesouros na terra, pois que são perecíveis. Acumulai-os no céu, onde são eternos. A caridade e a fraternidade, meus irmãos, não se decretam em leis. Se uma e outra não estiverem no coração, o egoísmo sempre imperará. Cabe ao Espiritismo fazê-las penetrar nele. Então, fica claro que nós não podemos nos fadigar por possuir ouro, prata ou qualquer outra moeda. Não preparei saco para viagem, nem 2 fatos, nem 2 calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece ser sustentado. Quando alguém não vos queira receber nem escutar, sacudi ao sairdes dessa casa ou cidade a poeira dos vossos pés. Digo-vos em verdade, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. São Mateus, capítulo 10. Naquela época nada tinham de estranhável essas palavras que Jesus dirigiu aos seus apóstolos. Os tempos antigos, meus irmãos, o desenvolvimento da circulação, os novos costumes, né? Se Deus voltasse hoje, já não poderia dizer a seus apóstolos: ponde-vos a caminho sem provisões, né? Essas palavras, elas guardam um sentido moral muito profundo. E Jesus ensinava a seus discípulos que confiassem na providência. Então, vamos pensar que, quanto aos que não os quisessem receber nem ouvir, foi recomendado aos apóstolos que os amaldiçoassem, que se lhe impusessem, que usassem de violência e de constrangimento para os converterem? Não. Mandou pura e simplesmente que fosse embora, à procura de pessoas de boa vontade. Finalizando o nosso assunto de hoje, se você esteve, ou está com problemas financeiros, desligado de Deus, sem cuidados espirituais, o corpo não aguenta. Aparecem as doenças e a cabeça entra em pânico. Agora, se você nessa situação continuou
no decorrer do tempo, até hoje, com mais fé, ligada a Deus, cuidando da sua parte espiritual, você, no desespero, pode não ter percebido, mas você recebeu a ajuda para ficar mais calma, para não ter doenças, para ter equilíbrio para se reerguer e entender como recomeçar e gerenciar todos os problemas advindos do insucesso. Estamos entendidos. Então, nem tudo que passamos na nossa vida atual são coisas que vivemos em outras vidas. Nem sempre. Esse tema é um. Então, que Deus vos abençoe, que Deus os proteja. Repensem, reforcem a sua fé. Tudo vai dar certo. Não desanime, não reclame, em nome de Deus. Fiquem todos na santa paz. Gostaria que curtissem o vídeo, que compartilhassem com os seus amigos. E até a próxima. Um beijo no seu coração. Até mais.